Pessoal, aqui é o professor Everton, né? Estamos aqui no segundo vídeo da aula de hoje. Hoje, se eu não estou enganado, dia 10, né, de junho, se aproximando das férias. E vou lembrar a todos, né, de que na semana que vem haverá uma prova de geografia. Tinha esquecido de falar sobre isso no primeiro vídeo e alerto vocês que vou utilizar aí o conteúdo das últimas 4 aulas, tá? Nas últimas 4 aulas vamos ter aí uma avaliação em cima dessa aula de hoje, das 3 anteriores a essa de hoje, certo? Vou utilizar as atividades que eu já apliquei para vocês, incluindo essas aqui de hoje. Vou selecionar algumas delas, vou fazer pequenas modificações, alterando a ordem das alternativas e aplicar a avaliação para vocês na semana que vem, tá? No horário da nossa aula. Tá ok? E aí eu posso fechar as notas já, analisando a participação de vocês em chamadas e tarefas, analisando a nota da prova de diversas e analisando também essa avaliação, né, a nota dessa avaliação da semana que vem. Assim fechamos a nota, encaminhamos para outra daqui 2 semanas, já uma nota aí para alguns alunos e já começando a recuperação daqueles que não fizeram as atividades, certo? Mandando atividades de recuperação a partir do final daqui 2 semanas, né? Hoje, dia 10, daqui 2 semanas, já final de junho, já é período de recuperação. Então, semana que vem é prova, daqui 2 semanas, recuperação para quem foi mal nas provas de diversa e avaliação de geografia, tá? E quem fez poucas atividades e tarefa também vai ter que se desdobrar aí para recuperar um pouco dessas tarefas. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. A aula de hoje. Grandes áreas geoculturais, né? Quando falamos em grandes áreas geoculturais, estamos falando de regiões amplas que envolvem muitos países, né? Grandes partes dos continentes que tem como característica entre esses países algum elemento cultural em comum, podendo ser o idioma, podendo ser religião, certo? Podendo ser aspectos culturais econômicos também, né? Como o caso da Europa, em que há muitos idiomas, há diferentes religiões, embora predomine o cristianismo, mas ali aspectos econômicos, né? O estilo de vida consumista, muito inspirado nos Estados Unidos, faz com que aquela seja uma região única, apesar das grandes diferenças culturais entre os países da Europa. Mas vamos lá. O que nós temos? Temos regiões como a América do Norte, tá? Por a América do Norte aqui eu mudaria o nome, viu, pessoal? Porque a América do Norte inclui o México, tá? O México também é América do Norte. Eu não concordo muito com essa classificação do livro. Eu preferiria colocar essa região aqui como América Anglo-Saxônica, tá? Porque a América Anglo-Saxônica é Estados Unidos e Canadá. E não tem o México. Então, já que você quer excluir o México, você chama de América Anglo-Saxônica. Tá ok? Então, não é muito correto essa denominação América do Norte para referir-se apenas a Estados Unidos e Canadá, pois o México também pertence à América do Norte. Bom, aqui nós temos também América Latina. Aí sim, México, os países da América Central e países da América do Sul, incluindo o Brasil, pertencem a essa região, América Latina. Então, América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, e América Latina. São as 2 regiões geoculturais do continente americano. A África, nós temos 2 regiões. A África subsaariana, que aqui é chamado de mundo africano, que predominam as populações de origem africana mesmo, certo? Populações de pele negra, mas com imensas diferenças econômicas e culturais entre esses países, né? Os africanos, eles não são um único povo, são muitos e com diferenças físicas e culturais e também econômicas. Há países em situação econômica bem melhor que outros, né? Inclusive países já pacificados e outros em conflitos.
Aqui o chamado mundo islâmico inclui Oriente Médio, Ásia Central e o norte da África. Então, pessoal, esse chamado mundo islâmico é uma área aqui onde no Oriente Médio e no norte da África predominam populações árabes. A maioria desses árabes são islâmicos, né? Árabe é a etnia e islamismo é a religião. Mas o mundo islâmico não inclui apenas povos árabes, tá? O Irã, por exemplo, e esses países aqui da Ásia Central são outros povos, né? Tadiques, uzbeques, afegães, paques, e temos os iranianos, que são persas, né? Os turcos. Então são muitos povos diferentes, mas que em comum seguem o islamismo, né? Então o islamismo que surgiu na Península Arábica e se expandiu para o norte da África e também para a Ásia Central. Por isso aqui o chamado mundo islâmico. Também se expandiu para a Indonésia, aqui no Sudeste Asiático, o islamismo, e tem um grande número de islâmicos no Paquistão e na Índia, certo? Mas que são povos de uma etnia muito diferente. Então, apesar do islamismo estar muito presente nessa região aqui do mundo indiano e do Sudeste Asiático, o islamismo ele ele é um elemento ali religioso importante, mas há outros elementos culturais que separam esse mundo islâmico dessas outras regiões aí, tá? O chamado mundo indiano inclui o Paquistão, a Índia, Bangladesh, inclui Sri Lanka, inclui o Nepal também, certo? Os países do chamado subcontinente indiano. Eles fisicamente são muito parecidos, mas têm diferenças religiosas, né, principalmente. Uma região onde na Índia principalmente predomina o hinduísmo. O sistema de castas ainda sobrevive nessa região, não um sistema muito preconceituoso, né, que define o futuro das pessoas conforme a sua origem familiar, mas que aos poucos tende a ser suprimido pela globalização, né, que não encaixa muito essa cultura, né, que impede, né, os Dalits, né, que é a casta mais baixa da Índia, de ter um acesso às melhores condições de vida, como ocorria no passado. Bom, é uma região muito conflituosa, tá, gente? Porque Bangladesh e Paquistão são islâmicos e há muita rivalidade entre hinduístas da Índia e islâmicos nessa região, inclusive ataques terroristas e tal. Nós temos aqui o Sudeste Asiático, né, com muitos países com recente industrialização, plataformas de exportação, né, tigres asiáticos. Temos o Extremo Oriente, tem lá a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão e China, né, inclui Mongólia também. Temos aqui a Oceania, que é a Austrália, o maior país aqui da Oceania, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Palau, um monte de ilhas, né, minúsculas, de pequena relevância nessa região aí. Então são muitas as chamadas regiões geoculturais. Em cima disso, nós observem aqui, ó, no texto, ó, que define os principais pertencentes a essas regiões geoculturais, lembrando que esse termo aqui, América do Norte, deve ser substituído por América Anglo-Saxônica, mas o restante é isso mesmo, tá? E em cima disso vocês vão associar aqui, ó, essa atividade, ó, vamos arrumar aqui, tá vendo? Ó, fazer uma outra atividade de associação, né? Por exemplo, Reino Unido e a França, nós sabemos que pertence à Europa, tá? Então, ó, Reino Unido aqui na frente, Europa aqui, ó, certo? Então vocês vão fazendo o cruzamento, é tipo uma batalha naval, né? E vocês vêm aqui e marcam nesse, ó, porque na frente do Reino Unido, ó, sabemos que Europa é a região geocultural de Reino Unido e França. Então vocês vêm aqui, ó, na frente de Reino Unido e França e marca aqui, ó, tá? Essa é uma de lambuja. E assim por diante, né? América do Norte ou América Anglo-Saxônica, vocês vão fazer o mesmo, achando os países que pertencem a essa área aí. Ó, correto?
vocês devem puxar, ó, da esquerda para a direita a tela para conseguir acessar essas últimas do lado direito. Ok? Ó, puxa a tela assim, ó, e vocês conseguem acessar os que estão escondidos aqui na tela. Principalmente quem está usando o celular não vai conseguir achar o restante se não fizer isso. Puxa da esquerda para a direita a telinha que acaba aparecendo. Tranquilo essa, viu, pessoal? Bom, vamos lá. Na página 63, é a última página de hoje. Não, minto. Vai até a 64, ó. Então tem mais duas páginas. Página 63 fala aqui, ó, regionalização por critérios ambientais. Alguns exemplos aqui de uma divisão do planeta por critérios ambientais. Bom, é mais uma forma, né, de você regionalizar o espaço mundial. E utilizando critérios ambientais, poderíamos dividir o espaço geográfico mundial em formações vegetais, né, tropicais, separando das outras florestas, como florestas temperadas ou de clima frio, né, a taiga, por exemplo. Poderíamos fazer uma regionalização em cima das áreas que foram antropizadas, ou seja, transformadas pelas atividades humanas. Neste caso aqui que nós temos nessa página, nós temos aqui um planisfério que faz a regionalização da biodiversidade ameaçada. Estão em áreas aqui circuladas, os chamados hotspots, né, da biodiversidade. O que são esses hotspots? São as áreas de enorme biodiversidade, são áreas que têm biodiversidade endêmica, ou seja, só existe naquela região, mas que atividades humanas estão ameaçando acabar com essa biodiversidade. Ou seja, são áreas que estão em constante ameaças pelas atividades humanas. Agricultura avançando, madeira ilegal, mineração, certo? São maneiras, né, de seres humanos em avançar sobre áreas que são sensíveis, áreas que são importantíssimas pela quantidade de biodiversidade que possuem essas áreas, mas que devido ao desmatamento, ocupação humana, avanço de cidades e áreas agrícolas, elas estão cada vez mais reduzidas e a sua biodiversidade ameaçada. No caso aqui do Brasil, observem, é destacado como hotspots sob a grande ameaça o Cerrado brasileiro, que já perdeu 70% da sua vegetação original, e a Mata Atlântica, que até está em processo de recuperação, porém só tem 7% da Mata Atlântica. 93% da Mata Atlântica foi perdida em desmatamento. Afinal de contas, a Mata Atlântica ela está justamente nas áreas mais povoadas do Brasil, a faixa litorânea do Brasil, que tem a ocupação mais antiga, onde tem mais cidades e também em volta dessas cidades mais atividades agrícolas. Então, a Mata Atlântica perdeu a maior parte da sua vegetação original, o que ocorre muito rapidamente com o Cerrado, na região centro-oeste, que hoje é um grande produtor agrícola e pecuária do Brasil. O Cerrado tem sido vítima aí do crescimento do agronegócio, onde as fazendas estão cada vez mais modernas, com equipamentos mais modernos, e quem sofre é o meio ambiente, né? Nem tudo é bom nesse desenvolvimento econômico. Precisa equilibrar desenvolvimento econômico e proteção ambiental. E não só esses dois aqui no Brasil estão ameaçados, a floresta amazônica também, né? Porque a floresta amazônica é um ambiente mais amplo, maior, e que tem uma área, um percentual maior de preservação, por isso que não está incluído no mapa. Aqui no mapa inclui apenas as formações vegetais que estão sendo muito alteradas e sobrou muito pouco da biodiversidade, tá? Então esse é o critério dessa regionalização, demonstrando áreas sob ameaça ambiental. Bom, de acordo com o mapa do Planisfério, Biodiversidade Ameaçada 2010, quais biomas estão mais ameaçados no Brasil? São 2. Bom, na página 64, regiões por uso de recursos hídricos. Mais um exemplo aqui, né? Nesse caso, embora recursos hídricos sejam um bem natural, é uma regionalização humana e não natural.
porque o uso de recursos hídricos depende de tecnologia humana, né? A captação da água, a limpeza da água e a distribuição dessa água. Às vezes você tem abundância de água, mas as atividades humanas naquela determinada região não faz um bom uso dos recursos hídricos. A região amazônica, por exemplo, tem uma enorme abundância de água. Você tem problemas sérios de abastecimento de água tratada nas casas das pessoas e geralmente o esgoto é jogado sem qualquer tipo de limpeza. Então, abundância hídrica nem sempre significa bom uso dos recursos hídricos. Às vezes você tem muita água, mas não faz o tratamento e não trata o esgoto das pessoas que ali vivem, que é o caso aí da Amazônia. Por outro lado, países com pouca, às vezes até com dificuldades de recursos hídricos, conseguem resolver esses problemas com tecnologia, com irrigação, com canalização de água de rios distantes, obtenção de água de lençóis freáticos ou até mesmo dessalinizando a água, que é o caso de Israel, ou mesmo os Estados Unidos, né, que tem uma grande produção agrícola em áreas desérticas, como a região lá do Texas, do Arizona, né, tem a cidade de Las Vegas, no meio do deserto, e tem um monte de água na cidade de Las Vegas, lagos artificiais enormes, porque eles fazem uma canalização do Rio Colorado a centenas de quilômetros de distância. Bom, vamos analisar o que está no texto agora. O texto aqui fala algumas informações interessantes. Por exemplo, o que mais usa água no mundo é a agricultura, certo? A agricultura é responsável por 70% do uso da água. A água é um bem abundante no planeta, mas a maior parte é indisponível, né? É água salgada e nem todos os países têm tecnologia para fazer a dessalinização, ou seja, tirar o sal da água. Israel consegue, mas é muito caro. A maioria dos países não tem condições disso. Nem tecnologia, nem dinheiro para isso. Bom, pessoal, o uso da água para a agricultura é fundamental, porque é irrigação e portanto, é alimento. Então, nós não pensamos na água apenas como um bem essencial à vida humana, porque precisamos beber água para sobreviver, usamos água para tomar banho também. O uso doméstico da água corresponde a cerca de 5% do uso humano da água. Usa-se muito mais água em indústrias, de 20% a 25%, e na agricultura, tá? Que é 70% do uso. Então, preservar recursos hídricos é fundamental para a alimentação humana, já que é utilizada na irrigação, e também para o desenvolvimento econômico, que é muito mais utilizado em fábricas do que nas casas das pessoas. É óbvio que devemos economizar água, porque a água tratada e limpa, levada até as nossas casas, não inclui esse 70% da água agrícola, que ela é uma água que não necessita de limpezas maiores. Necessita do rio limpo, mas não desse tratamento com flúor, esse tratamento minucioso que é feito pela Sabesp na nossa região. O texto também fala sobre estresse hídrico, né, mostrando inclusive o mapa aqui de 2013, os países com maior estresse hídrico. Então é sempre importante olhar as legendas para entender isso aqui. Estresse hídrico são países onde as pessoas têm dificuldade de ter acesso à água, certo? Quando nós temos essa cor mais escura aqui, observe, estresse hídrico extremamente alto, mais de 80%, ou seja, mais de 80% da população tem dificuldade de obter água. Observe aqui os países do Oriente Médio, Ásia Central, Norte da África, até mesmo aqui na Península Ibérica na Europa, ou seja, Portugal e Espanha, México, tá? Peru, Chile e até mesmo Argentina. E olha só, Indonésia e Austrália. Essas regiões são países que possuem desertos, né? Então a captação de água tem uma dificuldade aí por causa de serem países com poucos recursos hídricos, né?
Oriente Médio, por exemplo, essa região aqui que eu circulei primeiro, essa aqui, ó, esta aqui, ela tem muito petróleo. Porém, você perfura o solo, lá acha petróleo, mas não acha água. Né? Petróleo vale muito dinheiro, mas nós não sobrevivemos bebendo petróleo, nem tomando banho de petróleo. A água é mais barato, porém, sem água não sobrevivemos. Então é uma região muito rica em petróleo, muito pobre em água. Inclusive é motivo de conflitos nessa região, acesso à água. São poucos os rios. Rios Eufrates, rios Tigres, o rio Jordão, por exemplo, são poucos rios que atravessam essa região e são motivos de conflitos entre os países aí. Bom, por outro lado, né, observe na legenda, os países que estão com a cor mais verde, ó, estresse baixo, ou seja, são países com mais facilidade em oferecer água à sua população. Geralmente são países com um clima mais favorável, com uma maior quantidade de rios. E inclui o Brasil nessa, né, pessoal? O Brasil aí tem o rio Amazonas, observe que a parte central da África também, né, tem o rio Congo, rio Chad, rio Nilo, né, que correm por essa área aqui, também tem uma grande quantidade de água. Mas nesse caso aqui, é acesso à água, não necessariamente a água potável. Se nós estivéssemos falando de acesso à água potável, esse mapa seria bem diferente. Por exemplo, o Brasil não tem um percentual tão alto assim de oferta de água potável, e essa região da África também teria sérios problemas, né? Porque há rios nessa região, porém a maior parte dessa água não é tratada. A população bebe a água in natura e às vezes é um problema para a saúde humana, né? A água é um vetor de transmissão de doenças, cólera, por exemplo, hepatite, são exemplos de doenças transmitidas pela má qualidade da água. O Brasil tem sérios problemas com isso na região norte do Brasil, que é muito abundante água, porém com água de má qualidade, sem tratamento e tal. Então, nesse mapa aqui, nós temos a relação, né, do percentual da população que não tem acesso a água nenhuma, né? Não necessariamente água tratada. Seria um outro mapa. Aí a situação do Brasil, inclusive, não seria tão boa, nem da África. Tá ok? Lembrando, inclusive, que o Brasil é um país muito grande e essa água é mal distribuída. Tem muita chuva na região amazônica e pouca chuva no Nordeste, e até mesmo a região Sudeste aqui está sofrendo esse ano porque choveu abaixo do esperado. Reservatórios estão baixos, o preço da energia está subindo, justamente por causa dos reservatórios mais baixos, aí, com pouca chuva que tivemos esse ano. Bom, finalizamos assim a nossa aula com mais duas perguntas. Quais regiões, ou cite alguns países do mundo, que se destacam pelo baixo estresse hídrico para o abastecimento de água? É só escolher alguns países que estão em verdinho ali no mapa e colocar na resposta. A segunda questão é o contrário. Quais países ou quais regiões, cite alguns países, do mundo que se destacam pelo alto estresse hídrico, ou seja, países onde a dificuldade de acesso à água é grande. Tá ok? Bom, é bem simples essa atividade. Terminamos aqui, né? Bora fazer essa atividade, né? Então, terminando de ver o vídeo, já corre lá que o professor já está mandando o link dessa atividade aqui. Até mais, pessoal.